A comunicação aproxima a organização e seus colaboradores, mas muitos líderes não conseguem expressar as informações de sua empresa e por isso ocorre a falta de visão nos negócios e a comunicação fica problemática e não acontece. Hoje nós vamos mostrar o outro lado, como os líderes devem se comunicar com seus colaboradores para que haja inspiração e um ambiente agradável. Aqui comigo está a doutora Cristiane Romano. Bem-vinda, doutora. Obrigada mais uma vez. Por que os líderes devem se comunicar com os seus colaboradores? Primeiramente, existe uma pesquisa que mostra que 65% dos problemas dentro de uma empresa está relacionada à falta de comunicação da liderança com seus colaboradores. Então, se você pensar nesse número, é muito alto. E não só da liderança com seus colaboradores, mas também da empresa em si. Então, quer dizer que quem tem que dar o exemplo é o líder. Então, o líder, seja ele o diretor da empresa, ou o líder que é ali um gerente comercial, um gerente financeiro, seja ele qual for a sua área, ele precisa comunicar e comunicar bem para que as pessoas consigam fazer a missão da empresa, consiga atingir os objetivos dessa empresa. Mas como que ele vai fazer para se comunicar e inspirar os colaboradores? Primeiramente, vamos pensar na palavra inspiração. Então, a gente é muito inspirado pelas pessoas que nós admiramos. Então, por exemplo, nossos pais. Você não faz algo porque seu pai tem o poder, e sim porque ele te coloca aquela situação e você faz. Então, primeira coisa, o líder ele precisa se comunicar e passar uma inspiração. Como que ele vai fazer isso? Através de uma comunicação e através do seu exemplo. Então, de uma comunicação que tem um exemplo por trás dos seus comportamentos. Como que é o seu comportamento enquanto líder? Como ele comunica com seus pares? Como que ele comunica com o seu próprio funcionário? Então, aquela comunicação do líder tem que passar credibilidade, ela tem que passar uma escuta, ou seja, uma pessoa que escuta, que é diferente de ouvir. Eu posso estar aqui te ouvindo, mas não estou interpretando, e aí não é uma escuta. Então, ele tem que ter a credibilidade, a escutativa, que é escutar e interpretar. Outro ponto é entender o modelo mental do seu colaborador. Como que meu colaborador pensa? Como que ele foi criado? Qual foi a sua cultura? Porque daí eu vou selecionar minhas palavras, selecionar minha forma de comunicar e a partir daí eu consigo então saber o que meu colaborador, a forma como ele é e trabalhar minha comunicação em cima desses dados. Doutora Cristiane, a partir de qual ponto o comunicador deve inspirar os colaboradores para que eles atinjam os objetivos da empresa? Primeiro passo para você inspirar alguém, você tem que saber a sua abordagem. Como você irá abordar esse seu colaborador, esse seu funcionário? Então, a abordagem, você precisa ter argumentos. Como que eu tenho argumentos? Fazendo a escuta com perguntas poderosas. O que são perguntas poderosas? São perguntas que eu levo a pessoa a me contar mais sobre ela, eu saber mais sobre aquela pessoa. Eu falo que a pergunta poderosa, ela sempre começa com o que e como. Então, ele sempre vai ter que abordar essa pessoa de forma que ele vai entender como que essa pessoa comunica e como que é o mapa, ou seja, o modelo mental dessa pessoa. Então, é uma forma muito bacana de se inspirar, uma das formas. E para isso, doutora Cristiane, é importante que o colaborador tenha um retorno, que é o que a gente chama de feedback. Onde que entra? O feedback, ele é a todo momento. Então, tem empresas que falam assim, eu só faço feedback de uma vez no ano ou 3 em 3 meses. Negativo. Isso já é ruim para a empresa. O feedback, ele pode ser pontual. E esquece aquele feedback sanduíche, né, que eles falam, que é o feedback que você fala algo bom, ruim e bom. Não, chega pontualmente e leve a pessoa a conscientizar. Não é só mostrar, você tem que levá-la a entender o que está acontecendo. Para entender o que ela está acontecendo, você tem que perguntar. Não, o que aconteceu naquela situação? O que você fez? Aquilo que você fez foi bom para a empresa? Trouxe resultados? Então, você leva a pessoa a pensar. Tem funcionários que não sabem que recebem feedback, não está recebendo. Então, você tem que avisar, olha, nesse momento nós estamos numa sessão de feedback. E o feedback hoje mudou-se muito. Existe uma abordagem que chama feed forward, que é um feedback que na tradução significa plano de ação para o futuro, ou seja, um feedback que a pessoa ela recebe para
fazer o seu próprio plano de ação. Não o líder vai falar, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Não, o líder hoje, o papel dele é empurrar o seu colaborador para um resultado e não contar como tem que ser feito. Claro, o colaborador não soube como fazer, o líder pode ter o papel de mentor, né, de conselheiro, mas naquele momento as perguntas poderosas, a abordagem de perguntas irão auxiliar muito naquele processo. Então, por isso da importância do feedback pontual. Então tem um tempo, não existe um tempo. Existiu a situação, ela tem que ser feita naquele momento. E para um feedback bom, um feedback adequado, tem que ter dados. Não é falar simplesmente, você é uma pessoa desorganizada. Não. Qual o momento que essa pessoa foi desorganizada? O que aconteceu? Então, existe sim um feedback, ele precisa ser realmente pontual. E pontual significa com dados. Que aí fica clara a comunicação, ela fica transparente. Tá? Para a gente encerrar, a comunicação geral e global faz toda a diferença dentro de uma organização, né? Sim, ela é a alma do negócio, porque a empresa sem informação. O que é a comunicação? É o conjunto de dados e informações. Então, o líder, ele precisa se informar e passar a informação de uma forma adequada, com credibilidade, com eficiência, de forma com que as informações cheguem de forma adequada no seu colaborador. E quando isso acontece, nós já vamos diminuir o conflito, que é o que mais acontece dentro das empresas. Então, o ideal é que o líder se comunique bem, ele seja um líder comunicador. E para ser um líder comunicador, ele precisa trabalhar suas competências comunicativas. Tá bom, doutora. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Oeste Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia e nós nos vemos na próxima edição. Até lá!